Deus do céu, cidade de Lanús. E o bicho tá pegando. E aí, Pedro, o que você acha? Pelo Vasco, então, vambora. Realmente não parece um estádio, parece uma fortaleza mesmo. Parece que não vai ter jogo, mas vambora. Vai ter jogo sim, meu amigo. E o Vasco da Gama está presente. Olha a minha. Olha lá, conseguiu afastar, o Salvio colocou no pagode, sobrou, perdeu, olha o gol! Gol do Lanús! Então, vambora, ó. A gente tá saindo daqui, ó. Isso aqui é o mapa de Buenos Aires, certo? Estamos saindo daqui do cemitério de Chacarita e vamos pra onde, Pedro Emílio? Pra cá. Partido de Lanús. Vai ter um joguinho aqui que a gente vai, ó. Vamos cruzar a cidade inteira, meu amigo. De lá até aqui. E aí, Pedro, o que você acha? Nada a ver, Vasco da Gama. Pelo Vasco, então, vambora. E bem no solstício, né? Foi no dia mais curto. E aí, meus amigos, Danda na área, meu Deus do céu. Cidade de Lanús, Argentina, dia 13 de maio. E o bicho tá pegando num friozinho gostoso. Aqui não tá aquele frio absurdo. Torcida vascaína já aqui, a galera aqui no setor visitante. Tô aqui como imprensa, passei credenciado para Lanús e Vasco, um estádio muito diferente, cara. Vou tentar mostrar para vocês as entranhas aqui do La Fortaleza. Olha só, é pra rua isso aqui e esses corredorzinhos que vão levando as salas, que eu acredito que alguma dessas deve ser da imprensa. Vamos caminhar para lá. Olha isso, muito diferente, muito legal. Assim, mas muito, realmente não parece um estádio, parece uma fortaleza mesmo, uma fábrica, não sei. Um clima bem diferente para o jogo, para Vasco e Lanús, mas a gente vai vivenciando aqui e compartilhando com vocês no Expresso. Bom, a cena é essa aqui, meus amigos. Tudo vazio, bairro residencial. Quem chegou entrou mais cedo, a galera ficou, acho que um pouco na noia também, porque polícia, cara, quando teve 15 reunidos foi muito. E agora, ó, se a gente pegar ali atrás, tem 3 ou 4 polícias, os 2 ônibus de torcedores do Vasco que chegaram ali. E meio que é isso, cara. Parece que não vai ter jogo, uma coisa curiosíssima. Mas vambora, vai ter jogo sim, meu amigo. E o Vasco da Gama está presente. Vambora, é o Vasco, porra. Estamos ao vivo para um Brasil de audiência para acompanhar esse jogo importantíssimo dessa terça-feira. Lanús e Vasco, 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Estamos aqui, eu, Felipe Tiru, direto de São Paulo, o nosso João Almirante, direto de Petrópolis, Túlio Ligeiro, de Niterói. Mas vamos primeiro com nosso enviado, né? O homem atrás das linhas inimigas, Danilo Dantesco, direto dos arredores do estádio do Lanús. Como é que estão as coisas por aí, meu camarada? E aí, meus amigos, tudo bom? Boa noite, João, Túlio, Tiru, audiência. Estamos aqui, La Fortaleza, cidade de Lanús, o bairro de Lanús, da Grande Buenos Aires. Pré-jogo aqui diretamente da entrada do Portão 9. Portão 9 é a entrada do setor visitante aqui das torcidas. Fortes sinais de vitória. Fortes sinais de vitória, e a gente torce para que aconteça uma partida de reconstrução, né? Apesar de pouco tempo de treinamento, de entendimento de equipe, Fernando Diniz fará a sua estreia aqui na Argentina, pelo Vasco da Gama, sua reestreia, podemos dizer, depois da passagem de 2021, e a gente do Expresso vai estar aqui ao vivo, cobrindo o pré, o jogo e o pós-jogo com coletivo, especialmente para vocês. Fala com o meu amigo André, o André sempre presente aqui. Pessoal, boa noite. Beleza. André, pode? Eu boto um, você bota outro. Tranquilo. Olha Olha só. aí. Faça uma Fala, pergunta. André. Deixa eu te fazer uma E aí, João? pergunta. Beleza. Expectativas Beleza. para trabalho de Fernando Diniz. Você é dos que entrou no barco do Diniz na primeira hora ou foi convencido pelo caos do Vasco? Depois? Ou nem tá convencido Ou ainda. nem está convencido ainda. Eu não tô convencido, mas o trabalho do Felipe ele foi tão bom que ele me fez pedir o Diniz para começar logo, pelo amor de Deus. Esse é o sentimento que eu tenho. Abraçou o dinizismo no desespero. Forçadamente.
O herói. Olha aí, ó. O herói da que nação, isso, segundo é. os esquerdistas desse país aí. Pergunta, quais são as suas expectativas para o jogo de hoje? Dinizismo no ar, Cara, primeiro jogo A do pior Diniz. possível, eu espero. Eu sou sincero, irmão. A minha carreira inteira sempre foi assim. Minha expectativa pro jogo é mínima. A minha única esperança de verdade é os caras terem tomado um choque de ordem mesmo. A lá Diniz. Uhum. E, cara, vamos jogar com a nossa honra aqui. Porque, de verdade, galera, a gente tomou de 4 do Porto Cabejo. A gente conseguiu perder pro Vitória, que é um time limitado, com 60 minutos tendo um jogador a mais. De verdade mesmo, sendo racional, botando o coração de lado. A gente vai vir aqui hoje esperando o quê? Breno, tá aqui. Vem de onde, Breno? Cara, Rio de Janeiro, Tá. vejo P9, Expresso, tudo. Tá? Vocês me conseguiram fazer rir, gargalhar, depois de um 4-1 pro Porto Cabejo, tá? Então, Olha só. meus parabéns e meu muito obrigado aí, tá? Tu pra coringou, tu não gargalhou, deu aquela... Exatamente. Mas assim, cara, porra, vocês são foda, continue com o trabalho. E hoje começa a virada de chave, né? Diniz vai dar aquele choque, menos de 3-0 não comemora. Que isso, meu amigo? Olha só. Tu 3-0? O Diniz é isso, né, cara? Ele chega, Ah, porra, xinga todo mundo, dá aquele choque de realidade, e a parada acontece. mas é isso, meu amigo. Obrigado, Cara, obrigado pelo tamo carinho. junto, cara. Quer falar também, o senhor? Tá... É o pai? É o pai? Mas eu educação. sou o pai aqui, estamos juntos em todas, né? Ô, Daniel, Foram. pergunta pro... Oi. Ah, já foi. Perguntar já quem foi. é que Diga, ele viu. diga. Quem é o melhor jogador que ele viu com a camisa do Vasco? Quem que ele ia dizer? Era uma boa, era uma boa. Não, e você viu que É. tristeza? O Breno foi tentar dar Qual o um up melhor ali, não- jogador Eita, que você viu no Vasco? que eu vi, Eu cara. tô te botando uma furada, É porque muito difícil, jogador. hein, rapaz. É difícil, mas eu vou contar uma coisa, né? De novo, meus cabelos brancos. Ah, Eu ia no Maracanã, aquela arquibancadazinha, cimento, com aquele colchonetezinho. sim, Ah, almofadinha Vasco, do Vasco. Almofadinha do Vasco. Famosa E almofadinha. aí, era Roberto no time titular, mas tinha que chegar mais cedo. Aí eu vi um cara assim que pegava a bola no meio de campo, levava a bola e fazia o gol. Era o Romário no juvenil. E aí eu só fui saber que era o Romário no juvenil anos depois, De quando eu lembrar, liguei o Lé com o Cré. mas jogava muito, né? O cara jogava muito bom. Muito bom. É. Obrigado. Mas Agora, todos agora eles, pergunta pro todos Breno. Todos. Ah, E Agora você, pergunta- Breno, o melhor jogador? O Tigu tá querendo fazer não. choque de gerações É, aqui. choque de gerações. Cara, olha é isso. só, eu sou sacaneado por vascaínos e por torcedores rivais, mas o cara que eu tenho mais carinho é o Martin Silva. Não tem jeito, pô. O cara, porra, vestiu a nossa camisa, era, porra, o melhor goleiro da América, cobiçado por todo mundo, veio pro Vasco jogar na Série B, e eu nutri um carinho por ele, enfim. Caiu pra Série B, ficou. Ficou, a galera fala, ídolo tem que ganhar. Eu não acho, cara, eu não acho que ídolo tem a ver com isso. O Dieguinho com... Aí o Rasta. Olha Dieguinho, o Rasta. quanto você comeu desse Rasta aí, Dieguinho? Uns 15, tô doidão, mano. Sacanagem. Caraca, Olha não. aí, olha aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Ó, botar, fazer um merchan aqui da nossa organizada. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ih, Pergunta pra ele como é que- Não tô ouvindo começar nada, a não tô ouvindo passar nada. pano? Vai começar a passar pano, Juninho? Que porra é essa? Ah, você sabe que eu sempre fui um defensor da maior organizada do Brasil, né, João Almirante? Então não vem, União, não vem de é isso, piadinha não, rapaz. seu canalha. Diz aí, como E é que aí, meus chegou aí? queridos? Como foi a chegada aí no estádio? Como você... Cara, foi tranquilo. Eu não vi Gustavo ainda. Acho que eles vieram de Uber. Gustavo, Gustavo filho. falou que tá chegando. Gustavo É. prometeu chegar às Ainda. 7h48. Será que é aquele grandão ali que tá vindo ali? Não, né? Desengonçado ali? Parece, né? Um Ele grandão deve tá desengonçado ali. Não, mas acho que não é não. Não, né? Mas acho que não. Mas enfim, foi tranquilo. O ônibus que a gente veio com a Força Jovem, mas aí tinha um ônibus só pra quem é Força Jovem de verdade e tinham 2 ônibus pra galera que é Força Jovem de mentira. Tipo, Você foi... eu fui na Força Jovem de mentira, óbvio, né? Eu fui no ônibus da galera que não briga. Pô. Mas foi tranquilo, escolta policial, enfim. Se encontraram em Porto rapidinho. Madeiro, Isso. e aí saíram de lá e chegaram, tem uns 20 minutinhos, né? Tem uns 20 minutos, a gente ficou ali tomando uma cerveja ali. Caro, tá, João Almirante? Comprei 2 latão de Brahma, deu R$50, meu Tô amigo. falando que as coisas estão caras. R$50, 2 latão de Brahma. Loucura, Tá valendo. loucura. Caralho. Grande Antônio, como Boa é que você noite tá, a querido? todos, boa noite Fez a uma todos. maratona pra estar aqui, né? Puta, saindo de Aracaju, 7 da noite de ontem, chegamos aqui 9 da manhã de hoje. Caraca. Aracaju é um pouquinho mais de chão, filho. É um pouquinho mais. um pouquinho mais de chão. porra. E aí, tuas expectativas, meu amigo? Cara, bom, assim, mas especialmente pra mim é sempre bacana tá vendo o Vasco presencialmente, que é uma oportunidade que a gente não tem muito, e ainda mais fora do país é um clima muito mais legal.
Eu estive aqui da última vez que o Vasco esteve em Buenos Aires. Eu morava aqui em 2018, no fatídico jogo contra o Racing. Mas esperamos que hoje seja uma lembrança. Eu saia com uma lembrança melhor do país. E agora, então, para começar aí a transmissão, tá chegando a hora. Vamos trazer o nosso narrador, o homem da palavra fácil aqui, Gustavo Portela, o mineiro vascaíno. Salve, salve, João, Tihu, Túlio, salve, chat. Meus amigos, vou começar minha participação trazendo uma aspas aqui de Pepe Mujica. Não há derrota definitiva, nem vitória definitiva. Os únicos derrotados são aqueles que deixam de lutar. Então espero que hoje, Felipe Tihu, Vasco de Fernando Diniz, lute. Não dá para repetir, né, as atuações recentes aí. O que a gente espera, não dá para sentir o dedo do Diniz hoje ainda, mas já dá para pelo menos, né, ver se o espírito é diferente, Tihu. Boa sorte, Diniz. E começou! Rola a bola na Argentina. Ainda o Vasco, Nuno. Vai triangulando, Felipe Coutinho vem chamando pro chute, bateu pro gol pra fora. Olha o lançamento nas costas da zaga, Léo Jardim saiu errado, olha o gol do Lanús. Luiz Gustavo! Teve bola nas costas, Léo Jardim saiu sem timing. O Marcelino driblou, mas na hora de fazer o gol, Luiz Gustavo apareceu e faz uma defesaça evitando o gol do Lanús, Tihu. E esse aí é um ponto fraco, né, do esquema do Diniz. A gente sobe a marcação, compacta o time lá na frente. Se o adversário conseguir sair e encaixar um contra-ataque, o time fica exposto. Começou! Rola a bola no segundo tempo para Lanús e Vasco. Olha a merda. Olha lá, conseguiu afastar, o Sálvio colocou no pagode, sobrou, perdeu, olha o gol! Gol do Lanús! O Piton tava saindo. O Piton saiu, o Luiz Gustavo teve que descer aqui, aí bagunçou tudo, né? A verdade é essa. E o camisa 23, Carreira, abre o placar na Argentina, João Mirante. O movimento do Piton para deixar o camarada aqui impedido não me pareceu a melhor escolha, né? Não dá nem para saber se é isso, cara, porque ele sai correndo para frente assim. Mas então concordamos que o erro de posicionamento foi do Piton. Tava esperto ali, o Hugo Moura vai pegar a falta. Ai, não pode subir esse amarelo. Não pode subir esse amarelo e subiu. A gente falou, a gente repetiu que o Hugo Moura tava amarelado, o Diniz coloca ele na zaga, né, cara? Tipo, um lugar mais arriscado ainda de você tomar o vermelho. Aliás, o segundo amarelo, né? Acabou acontecendo, Felipe Tihu. E aí, a vaca agora deitou, né, Tihu? Agora vai ficar complicado, né? Ergue o braço, Carlos Benítez apita pela última vez, fim de papo. Em La Fortaleza, 1 pro Lanús, gol de Carreira, 0 pro Vasco, que ainda teve Hugo Moura expulso. O Vasco jogou como nunca, perdeu como sempre, a gente pode dizer assim. Estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco. Tihu, um primeiro tempo que mostra bons indícios do que pode vir aí com o Fernando Diniz e um segundo tempo que mostra porque, apesar do Fernando Diniz, pode ser que as coisas não andem, porque o elenco ele segue o mesmo. Trocamos do treinador, mas ainda temos os mesmos jogadores. Então, um primeiro tempo que dá ali um sopro de esperança, um segundo tempo que traz um pouco a gente para a realidade com as nossas preocupações de sempre, meu amigo. Pois é, meu amigo. Boa noite, Ru. Boa noite, meu xará. O Tihu entre Túlios, né? Eu nunca costumo essa uma live de vascaínos que tem 2 Túlios, cara. Em que outro lugar tu vai encontrar isso? Lugar nenhum, só aqui no Expresso. A gente viu o melhor e o pior do Diniz ali em alguns momentos, logo lá no primeiro tempo, que, diga-se de passagem, eu gostei do primeiro tempo. Eu não esperava que o Vasco já conseguisse jogar dessa forma depois de apenas um treino. Então, aparentemente, a questão psicológica ajuda também. Você falar que o jogador vai ter que jogar daquela forma, vai ter que subir linha e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente já viu que o time sofre se tiver uma bola longa. A última vez que o Vasco passou 9 jogos sem vencer foi justamente naquele período horrível de 2023, que a gente passou 2 meses, né? Foi ali de abril até junho, até aquela derrota contra o Inter, né? Se eu não me engano, aí a partir dali a gente voltou a vencer, e antes disso, o fatídico ano de 2020. As últimas vezes. Então, são anos que a gente não quer passar. O de 2020 definitivamente não, mas olha, o coração aqui não aguenta 2023 novamente não, amigo. É o jogo que traz menos consequências, cuja derrota traz menos consequências. É isso, é escolher, é isso. Não tem como escolher. Mas se você pudesse, tivesse esse poder,
o Vasco tem que perder um jogo. Qual que você escolhe? Esse. Por quê? A vitória, ela poderia trazer um primeiro lugar, que seria interessante, mas a derrota, ela não traz grandes consequências no sentido de que vai ser contra o Melgar daqui a pouco que a gente vai jogar para valer a classificação para a Sul-Americana, que também, se tiver que largar a mão de um campeonato, é esse que a gente tem que largar. Mas, assim, acho que apesar disso, cara, foi um jogo, concordo com o Veneno aí, um primeiro tempo que dá pra gente um pouco de esperança, sabe? Eu acho que foi o primeiro tempo do que a gente pode esperar do Diniz e um segundo tempo do que a gente sempre espera do Vasco, cara, que é um time que cansa. Mas agora a gente vai com a coletiva, hein? Olá, Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Falando sobre um pouquinho do jogo, você teve pouco tempo para trabalhar a equipe. Primeiro tempo, o Vasco trocou passes no seu estilo. Acredito que talvez tenham sido os melhores primeiro tempo do Vasco há bom tempo. Mas no segundo tempo, vimos um time mais cansado, talvez dessa maratona de jogos que vinha sendo reclamado tanto do Felipe quanto do Carille. Um time meio estéril, não conseguindo chutar gol. Como é que você conseguiu ver esse segundo tempo, especialmente nesse seu primeiro trabalho com o Vasco em 2025? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com a análise, boa parte dela, que o primeiro tempo o time jogou bem, com a bola marcou bem também, marcou alto, principalmente o começo do jogo, o time estava mais fresco, e o que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava trocando passe mais lateralizado. No segundo tempo também, o começo, não achei que a gente foi mal. Eu acho que o gol, quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. Também a gente teve que fazer as trocas e, por mais que tenha sido só um treino, a gente aproveitou muito o dia de ontem para treinar. Tinha uma tendência nas trocas a gente ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para a gente tentar um empate. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. Vamos ver que um torcedor que estava lá nas arquibancadas geladas de La Fortaleza achou dessa partida? Vamos botar aí o Gustavo Mel para dar as impressões dele sobre esse jogo. E aí, minha rapaziada, a primeira experiência do dinizismo. Primeiro tempozinho interessante de ver, né? Um time que teve um treino com o novo treinador, tenta aplicar claramente as ideias dele, no que tem de melhor e no que tem de pior, né? O Vasco controla um pouco o jogo, controla a posse de bola, interessante, só que mal chega na intermediária, né? E aí o Vasco, que costuma morrer em duas situações, segundo tempo e quando toma um gol, se toma um gol no início do segundo tempo, 1 mais 1 é 2, acabou o time absolutamente se descompõe, não tem mais o que fazer, desaparece. O Diniz, cara, na sua estreia, ele já vai direto na caricatura dele, na parada do vou botar um volante na zaga, o que poderia até fazer sentido. Não, com um volante amarelado, né, minha gente? Um time que evidentemente ia ter que correr ali com o espaço que dá atrás. Difícil não botar essa expulsão e a falta de possibilidade da gente buscar um empate no finalzinho, não botar na conta da estreia do Diniz, né? Acho que hoje, no primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo razoável, em que a melhor chance é do Lanús, é verdade, aquele lance ali de mano, Luiz Gustavo e tal, que ele acaba salvando depois. Mas, assim, eu vi um time no primeiro tempo, especialmente no primeiro tempo, que você já percebia algumas intenções e premissas do trabalho do Diniz. Aproximação dos jogadores para tabelar, para trocar passes, essa paciência maior com a bola, essa transição de trás, mas que também não foi uma coisa fanática, saidinha de trás, né? A gente saiu algumas vezes de trás, mas outras quebrou também. Mas, assim, o time no segundo tempo não teve tanto as aproximações, não teve tanto uma posse de bola fluida, como se viu em algum momento do primeiro tempo. E, assim, o gol mesmo é uma coisa que vai demandar treino, né? Essas movimentações de quando a linha sobe, quando a linha desce, quando é para ficar no seu, quando é para sair para o impedimento, isso tudo vai demandar tempo de treino, tempo de trabalho, automatização, um time que realmente vai funcionar numa estrutura que ainda tem só os seus princípios. Agora segurar na mão disso aí nas próximas rodadas e torcer para que já no sábado
a gente consiga a vitória, né? Depois de vários e vários jogos longe de São Januário, voltar a São Januário e voltar ao rumo das vitórias contra o Fortaleza, que, atenção, meus amigos, jamais venceu o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Vamos então aí para o nosso Ibovasco fazer uma análise, comparar algumas curvas. Nosso Verrete, depois de muito subir, está tendo uma queda gradual. Nosso JV, olha lá, ó, caraca, tá ali na ladeira abaixo. Coutinho, vamos ver o Coutinho como é que tá. Caralho. Olha, nosso Coutinho também, cara, tá numa ladeira. O Hugo Moura, queria ver o Hugo Moura também. O Coutinho jogou ali, ó. Porto Cabejo, última vez que ele subiu, ó. Vinha reto, era o cara constante, deu uma subida e agora tá em queda. Eu acho que tá desgastado, é que nem o Nuno. Vamos ver o Nuno aí, se ele tá em queda. O Nuno talvez a gente tenha um pouco mais de paciência, porque joga no ataque. Mas pra gringo. Mim, tanto o Nuno contra o Hugo estão sentindo aí a sequência dos jogos, não são poupados, né? E a gente tá vendo desgaste em campo, cara. Danilo Dantesco, nosso tripidã da Internacional. Dê seu boa noite aí. Boa noite pra galera, João. Túlio, como sempre, trazendo opinião, bom humor pra gente. Obrigado, Túlio. Túlio Ligeiro na produção, sempre brilhante. Galera do chat, espero que vocês tenham gostado dessa cobertura especial aqui em Buenos Aires. E agradecer a vocês, cara, é isso. Acho que o Vasco mostrou 45 minutos de um futebol maneiro, de um futebol em que o Vasco ficou com a bola, que teve pouco perigo ao seu gol. E que levou também pouco perigo ao gol adversário, mas deu uns chutinhos. O segundo tempo foi isso. Tomamos gol, acontece, é do jogo, mas aí o time não tem força. Não sei se é uma... Diniz fala da questão emocional, e aí me bate isso na cabeça mais uma vez. Carille falava isso, Felipe falou isso. O que está acontecendo com o emocional desse time? Que abala as pernas, não é uma questão física. Acho que o foco do Vasco é se reencontrar para a gente vender e a gente recuperar esse ânimo para o Campeonato Brasileiro, como o João falou, sábado é em casa, a gente não pode perder ponto em casa, pelo contrário, a gente tem que fazer esses 3 pontos, o Vasco tem que voltar a pontuar, e se é em São Januário esse diferencial, que seja esse diferencial em São Januário contra o Fortaleza. Tamo junto, meu povo, obrigado pelo carinho, boa noite, bom descanso para vocês. Então é isso, gente, mais uma terça-feira já acabada, e com ela vai acabando também mais um dia de Vasco. É hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, América do Sul.